Em 25 de maio de 1979, um DC-10 se envolveu em um terrível acidente nos Estados Unidos, ceifando a vida de mais de 270 pessoas e entrando para sempre na história da aviação americana. No vídeo de hoje, você vai conhecer os detalhes desse desastre envolvendo o voo American Airlines 191. O voo 191 da American Airlines era uma rota doméstica relativamente tranquila, ligando Chicago a Los Angeles. O voo era realizado por uma aeronave McDonnell Douglas DC-10, com prefixo November 110 Alpha Alpha e introduzido à frota da American Airlines em 1972. O DC-10 era um avião bastante utilizado pelas principais companhias aéreas na época, como a Continental Airlines e United Airlines. No comando do DC-10 estava o capitão Walter Lux, com 53 anos de idade e com a experiência de mais de 22 mil horas de voo, além de ter comandado mais de 3.000 horas a bordo de um DC-10. Ao seu lado estava o primeiro oficial, James Dillard, de 49 anos, com uma experiência de mais de 9.000 horas de voo, incluindo mais de 1.000 em um DC-10. Para fechar a tripulação da cabine de comando estava o engenheiro de voo, Alfred Udovich, de 56 anos, e com a experiência total de 15.000 horas de voo e 750 horas no modelo DC-10. Além deles, estava a bordo da aeronave mais 10 tripulantes e 258 passageiros, totalizando 271 pessoas a bordo do avião. Com o dia tranquilo e céu limpo, às 14 horas e 59 minutos, o voo 191 recebia autorização para taxiar até a pista 32R do Aeroporto Internacional de Chicago. O taxiamento e os testes realizados pela tripulação ocorreram sem nenhuma anormalidade. Mas os problemas surgiriam logo após a decolagem. Com tudo pronto, às 15 horas e 2 minutos, o DC-10 recebia autorização para decolar. Logo após a aeronave atingir a velocidade de V1, o pilão do motor esquerdo acabou se separando do DC-10 e, em seguida, o motor foi arrancado da aeronave, causando um enorme dano na parte elétrica e hidráulica, que eram alimentados pelo motor de número 1 do DC-10. O pilão é uma peça fixada na parte dianteira e traseira do motor para fixá-lo na asa da aeronave. Testemunhas oculares reportaram que na corrida da decolagem observaram que o motor esquerdo estava vibrando e soltando uma fumaça branca. A situação logo foi percebida pela tripulação e pelos técnicos que ainda estavam na pista, mas não havia mais como parar a aeronave. Para piorar ainda mais a situação, os pilotos não se deram conta que os slats da asa esquerda haviam sido retraídos, já que o problema no motor estava afetando toda a parte elétrica e hidráulica do jato. Ao levantar voo, o avião começou a inclinar-se para a esquerda assim que deixou o solo. A falta de sustentação na asa esquerda fez com que manter o avião voando fosse praticamente impossível. E não demorou para o DC-10 começar sua trajetória de volta para o solo. Ainda assim, levou alguns segundos para que os pilotos entendessem com exatidão o que estava acontecendo, pois a falta de determinados avisos no painel comprometeu de forma significativa a interpretação do problema. Sem saber exatamente com o que estavam lidando, os pilotos tentavam a todo custo manter o nível do avião. O DC-10 não conseguiu passar dos 325 pés, cerca de 100 metros de altura, antes de estolar, e entrou em uma trajetória direta para o solo, mergulhando com tudo em um hangar do aeroporto. Como o voo estava apenas começando, os tanques de combustível do jato estavam completamente cheios, causando uma enorme explosão no momento do impacto com o solo. Infelizmente, as 271 pessoas a bordo, mais 2 pessoas em solo, perderam a vida.
A notícia sobre o acidente envolvendo o voo American Airlines 191 não demorou muito para se espalhar. E havia uma grande pressão por parte do público para entender o que de fato havia acontecido. Afinal de contas, o acidente envolveu um DC-10, que era uma das aeronaves mais modernas e comuns entre as principais companhias aéreas do mundo inteiro naquela época. As investigações foram conduzidas pela NTSB e foram concluídas em dezembro daquele mesmo ano. O primeiro passo foi ouvir as testemunhas que mencionaram que a aeronave não havia se chocado contra nenhum objeto na pista. Isso fez com que as equipes de investigação percebessem que se tratava de algum problema estrutural na aeronave e não de uma intercorrência ou obstáculo na pista. No relatório, os investigadores chegaram à conclusão que houve um dano considerável ao pilão referente ao motor da asa esquerda do DC-10 durante um processo de manutenção. Mais especificamente, nos dias 29 e 30 de março de 1979, a aeronave passou por um ajuste que envolveu a retirada do motor e do pilão, para que fosse realizada uma inspeção. A fabricante da aeronave recomendava que esse procedimento fosse realizado sempre separando o motor do pilão antes de retirar a peça da asa. Mas, conforme o relatório oficial publicado depois do acidente, várias companhias aéreas desenvolveram um procedimento um pouco diferente para essa etapa da manutenção. A American Airlines, bem como outras companhias, costumava retirar o motor e o pilão de uma vez só, sem separá-los, indo em desacordo com as recomendações da fabricante. A forma como isso era feito variava um pouco de companhia para companhia, mas a American Airlines fazia uso de uma empilhadeira para realizar o serviço. Como você pode imaginar, esse procedimento não era nem um pouco fácil, já que bastava um pequeno erro na operação da empilhadeira para comprometer a estrutura da aeronave. De acordo com a investigação, a manutenção realizada em março daquele ano deixou para trás pequenos danos estruturais na asa que acabaram contribuindo com o acidente. Diversas inspeções passaram a ser feitas em outros DC-10, até mesmo os que eram utilizados por outras companhias, e foi constatado que várias aeronaves já apresentavam rachaduras e danos por conta do procedimento fora do padrão envolvendo a retirada do motor e do pilão. No dia 6 de junho de 1979, como consequência das investigações e dos problemas constatados, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos suspendeu o certificado do DC-10 e parou todas as aeronaves deste modelo que estavam sob seus cuidados. A reputação desta aeronave ficou bastante abalada após os acontecimentos daquele ano. Porém, o DC-10 continuou em atividade em diversos países, até finalmente deixar de ser produzido em 1988. Um memorial para as vítimas foi inaugurado em 15 de outubro de 2011, 32 anos depois do acidente. O local escolhido para a homenagem foi o Lago Opeka, a cerca de 3 quilômetros do ponto exato onde o avião caiu. Lá estão gravados os nomes de todos os ocupantes da aeronave que perderam sua vida neste triste episódio da história da aviação americana. Durante os meses mais quentes do ano, alguns estados do Brasil enfrentam um calor escaldante. E não é à toa que muita gente decide fugir para as praias. Mas o calor que enfrentamos aqui no nosso país muitas vezes nem se compara com a realidade de alguns outros países. Prepare sua garrafinha de água e embarque com a gente em um giro pelos países mais quentes do mundo. Mali. Um dos maiores países da África, o Mali é extremamente quente e conta com um problema a mais em relação aos outros. Ele não possui saída nenhuma para o mar, o que significa que seus habitantes não podem nem mesmo se refrescar na praia durante os dias mais quentes. Uma grande parte do território de Mali fica localizado dentro do famoso deserto do Saara, o que ajuda a explicar o clima quente e as tempestades de poeira
que atingem suas principais cidades. As secas também fazem parte do dia a dia do país e algumas regiões enfrentam problemas como a erosão do solo e a contaminação da água. Durante o verão, as temperaturas por lá se aproximam bastante dos 40 graus, mas o calor é mais intenso do que no Brasil por conta da falta de vento e da proximidade com o deserto. Nos meses mais gelados, as temperaturas são um pouco mais amenas, ficando na casa dos 20 graus. Senegal. Senegal é um país que cada vez mais vem ganhando popularidade entre os brasileiros. Mas o clima em Senegal pode ser bastante rigoroso para quem vive por lá. Ao contrário do Brasil, onde temos 4 estações bem definidas, os senegaleses contam praticamente com apenas 2 estações. Uma um pouco mais úmida e outra bastante seca. As temperaturas mais quentes ocorrem durante o mês de agosto, quando os termômetros batem facilmente os 30 graus. Mas mesmo no começo do ano, entre janeiro e maio, quando as temperaturas estão um pouco mais baixas, os senegaleses sofrem com o chamado harmattan, um fenômeno de ventos fortes que arrastam grandes quantidades de poeira. Catar. Situado no Oriente Médio, com várias saídas para o Golfo Pérsico, esse país ficou em evidência nos últimos anos por ter ganho o direito de sediar a Copa do Mundo de 2022. Mas, apesar disso, vários problemas sobre a estrutura do país começaram a ser levantados a partir de então. Um dos maiores problemas apontados em relação ao Catar, no que diz respeito à organização da Copa, é a temperatura extrema, que pode ser insuportável para quem não está acostumado. Entre março e outubro, a temperatura média fica acima dos 30 graus, podendo chegar a picos de 50 graus em algumas regiões. E a temperatura escaldante é registrada até mesmo durante a noite. Quem vive por lá garante que a sensação térmica é ainda maior do que aquilo que é mostrado pelos termômetros. Por isso, a Copa do Mundo, que normalmente é disputada nos meses de junho e julho, foi adiada para o mês de novembro, quando as temperaturas no Catar estão um pouco melhores. Nessa época, o clima do país muda bastante, ficando com temperaturas que giram na casa dos 10 a 20 graus. Gâmbia. Como você já viu até aqui, a temperatura de vários países da África pode ser insuportável para quem não aguenta o calor. E as coisas não são muito diferentes na Gâmbia, país rico em diversidade natural e com grandes parques de preservação que são visitados por vários turistas todos os anos. Apesar do apelo turístico, Gâmbia é um país muito quente, com temperatura anual na casa dos 33 graus. Mas as coisas não são assim tão insalubres durante o ano inteiro. De novembro a junho, o clima é um pouco mais seco, o que significa que essa é a melhor época para viajar se você quer conhecer as praias do país. Já de julho a setembro, há maior incidência de chuva e as temperaturas também acabam baixando um pouco. Emirados Árabes Unidos. De volta ao Oriente Médio, vamos visitar agora os Emirados Árabes Unidos. Conhecidos por suas cidades famosas como Dubai e Abu Dhabi, esse país foi literalmente construído em cima do deserto, o que nos ajuda a entender o seu clima extremo. Os meses mais complicados por lá são julho e agosto, quando as máximas batem a casa dos 45 graus, sobretudo na parte mais costeira do país. Em contraste ao calor exacerbante desses meses, entre janeiro e fevereiro, as temperaturas ficam na casa dos 15 graus. Mas não pense que o único problema do clima dos Emirados Árabes é o calor. Quando o verão está prestes a terminar, o país é afetado por um fenômeno conhecido como charque, que traz um vento úmido que complica bastante a vida das pessoas. Um fato realmente curioso é que os Emirados Árabes Unidos, tão conhecidos pelo calor desumano, teve até mesmo registro de neve no passado. Isso aconteceu em 28 de dezembro de 2004, na cidade de Ras Al Khaimah. A neve caiu sobre as montanhas de Jebel Jais e, junto com ela, foi possível ver alguma formação de granizo. Camboja.
O Camboja é um país da Ásia que é lembrado por muita gente por conta dos problemas políticos que enfrentou no passado. E no que diz respeito ao clima, as coisas também não são muito tranquilas por lá. O Camboja possui um clima predominantemente tropical, com temperaturas altas o ano inteiro. A média marcada pelos termômetros não sai muito da casa dos 28 a 35 graus, mesmo nas épocas teoricamente mais frias. Nas últimas décadas, dada a maior abertura política do país, o Camboja começou a receber turistas do mundo inteiro. Mas é preciso estar preparado para lidar com o calor, se você quiser incluir esse destino à sua lista. A grande maioria dos acidentes aéreos acaba acarretando em centenas de vidas perdidas. Felizmente, esse não foi o caso do voo China Airlines 120, que terminou de forma assustadora, mas não deixou nenhuma vítima fatal. Lembrando que já contamos de forma resumida a história desse acidente alguns meses atrás. E depois de muitos pedidos, iremos contar de forma completa o que aconteceu nesse voo. Em 20 de agosto de 2007, um Boeing 737-800, pertencente à China Airlines, realizou uma rota bastante tranquila entre as cidades de Taipei, capital de Taiwan, e Okinawa, no Japão. A aeronave, de prefixo Bravo 18616, tinha em seu comando o capitão Yu Xian-kuo, que até aquele momento obtinha quase 8.000 horas de voo e mais de 3.800 naquele modelo de aeronave. Como copiloto estava o primeiro oficial, Zheng Tao-wei, com uma experiência total de voo de quase 900 horas e apenas 182 a bordo do 737-800. Com 157 passageiros e 8 membros da tripulação, às 9 horas e 21 minutos do horário local, o 737 decolava de Taiwan com destino a Okinawa, levando 165 pessoas a bordo. Durante o trajeto, não foi registrada nenhuma intercorrência e tudo correu da forma como havia sido planejado. Depois de exatamente 1 hora e 6 minutos de voo, o Boeing pousava no aeroporto de Naha, na ilha de Okinawa, tocando o solo às 10 horas e 27 minutos. Seguindo os protocolos, a tripulação taxiou a aeronave até um dos pontos de desembarque. Porém, às 10 horas e 34 minutos, todos foram surpreendidos por uma grande quantidade de fumaça saindo do motor de número 2. Não demorou muito para que os funcionários do aeroporto percebessem o problema, e logo o comandante foi avisado sobre a gravidade da situação. Sem pensar duas vezes, o piloto ordenou que a aeronave fosse totalmente evacuada para evitar que uma tragédia acontecesse. Agindo rapidamente, todos os passageiros conseguiram escapar sem ferimentos, e os 8 tripulantes foram os últimos a deixar o avião. Inclusive, é dito que o comandante ficou por último e pulou por uma das janelas da cabine apenas alguns segundos antes de uma poderosa explosão. Para tentar explicar o que aconteceu naquele dia, os investigadores precisaram voltar a mais ou menos um mês antes do voo. Naquela época, o Boeing 737 precisou passar por uma bateria de testes e procedimentos de manutenção. E um desses processos envolveu ajustes nos slats. Em determinado momento, a Boeing percebeu que os modelos 737-800 tinham uma chance considerável de enfrentar problemas relacionados aos slats. Mais especificamente, a Boeing percebeu que uma peça conhecida como downstop podia se soltar com o tempo, e por isso passou a exigir que as companhias aéreas realizassem uma pequena manutenção envolvendo esta peça. Na teoria, tudo o que os engenheiros precisavam fazer era fixar uma espécie de adesivo junto com a porca do downstop. Mas, na prática, as coisas não eram tão simples. Em julho de 2007, os engenheiros da China Airlines abriram uma pequena porta de serviço próxima ao tanque de combustível da aeronave, permitindo que eles trabalhassem na peça. O problema é que durante o processo, eles acabaram batendo no conjunto do downstop
e arrancando a arruela que vai junto ao parafuso. Como você pôde imaginar, ninguém se deu conta do que havia acontecido, e isso posteriormente causaria a explosão. Conforme apontou o relatório oficial sobre o acidente no dia 20 de agosto, o problema aconteceu no momento em que a esteira dos sleds foi totalmente retraída. Durante esse movimento, que não é nada suave, o parafuso em questão acabou sendo arremessado com força contra o tanque de combustível, causando uma perfuração e, consequentemente, um vazamento. E como você pode imaginar, isso foi o que causou a fumaça e, logo em seguida, a explosão. O relatório final vai ainda mais além nos detalhes sobre o incêndio. De acordo com os investigadores, o combustível criou um fluxo contínuo, passando por uma das asas da aeronave. Dessa forma, o motor direito pegou fogo, causando a explosão logo em seguida. Felizmente, os passageiros já estavam recolhendo suas bagagens, prontos para abandonar a aeronave, e apenas precisaram acelerar um pouco mais o processo. É claro que não foi possível evitar o desespero, já que os tripulantes precisaram informar sobre a emergência que estava em curso. Mas, no final das contas, nada disso passou de um grande susto. Enquanto não conseguiam determinar exatamente o que havia ocasionado a explosão, as autoridades suspenderam diversos voos envolvendo Boeings 737-800. E, na verdade, demorou algum tempo para que se pudesse chegar a alguma conclusão definitiva. As primeiras inspeções realizadas não apontaram nenhuma anormalidade, e foi só depois de vários testes que os engenheiros conseguiram perceber o problema envolvendo o parafuso que perfurou o tanque de combustível. Quando finalmente entenderam o problema causador do incêndio, as autoridades passaram a determinar que essas peças fossem inspecionadas com maior frequência para evitar novos incidentes. E caso você esteja se perguntando, a China Airlines indenizou todos os passageiros com uma quantia substancial de dinheiro. Afinal de contas, várias pessoas que estavam a bordo acabaram perdendo suas bagagens em meio às chamas. Como mencionamos anteriormente, muitos estavam descarregando seus pertences quando a ordem de evacuação foi emitida e precisaram sair o mais rápido possível da aeronave, sem tempo para aguardar as bagagens. Nem só de grandes atores e histórias marcantes é feito o cinema. Grandes artefatos se tornam memoráveis na telinha. Esse é o caso do caminhão utilizado no filme Falcão, o Campeão dos Campeões, de 1987, estrelado por Sylvester Stallone. O enredo conta a história de um caminhoneiro que busca reconstruir a vida e o relacionamento com o filho após a morte de sua esposa. Durante essa jornada, os dois personagens viajam em um caminhão de modelo Autocar A64 da Volvo, de cor laranja, atravessando os Estados Unidos. O filme marcou uma época, mas apesar de tanto sucesso, o caminhão que foi utilizado durante as gravações acabou tendo um fim não tão glamouroso. Após o fim das filmagens, ele foi abandonado em um ferro velho, tendo até mesmo algumas peças retiradas e vendidas, e o que sobrou foi apenas a cabine. No entanto, em 2010, tudo mudou quando um entusiasta de automóveis, Corey Ash, o resgatou e começou a restaurá-lo. Mesmo com algumas peças originais faltando, é possível ver o detalhe da espia, que era usada nas cenas de treino de lutas de braço. O MacBarge, cujo nome oficial é Friendship 500, é nada mais nada menos que um barco onde funcionava uma unidade do McDonald's. A ideia era ser um expositor da tecnologia e arquitetura do futuro, mas após o evento Expo 86 em Vancouver, o barco acabou sendo abandonado em meio a barcaças industriais e uma refinaria de petróleo. Abandonado até 2003, o MacBarge foi alugado como cenário para o filme Blade Trinity. Em dezembro de 2015, foi anunciado que a barca deixaria o local onde estava abandonada e seria reformada, tendo um custo total de mais de 4 milhões de dólares.
No entanto, até 2021, nenhuma outra reforma ou uso foi dado à embarcação. A Bagger 258, uma gigantesca escavadeira que foi construída em 1964 para a remoção de detritos oriundos de carvão na mina de Hambeck, na Alemanha, era capaz de escavar 240 mil toneladas de carvão por dia. Além disso, ela era móvel e podia viajar de 2 a 10 metros por minuto. Suas dimensões chegavam a 171,5 metros de comprimento e 50 metros de altura, pesando 3.850 toneladas e alimentado por eletricidade. No entanto, apesar de sua capacidade, em 2002 foi abandonado, pois não havia mais nada para escavar, e desmontá-lo representaria custos demasiadamente elevados devido aos seus mecanismos. Para minimizar os danos ao seu redor, foi realizada a replantação de vegetação nativa e construído um parque solar. Por fim, está outra herança da Guerra Fria, é o Ekranoplane Lan Class, um modelo de avião que voa em razão da baixa pressão produzida sobre as asas, utilizando o efeito solo para decolar. Essa aeronave foi usada pela Marinha da União Soviética entre os anos de 1987 e 1990. Ele é classificado pela Marinha mais como um navio que um hidroavião. Equipado para combate, a aeronave carregava 6 lançadores em sua dorsal, além da capacidade de transportar até 380 toneladas. Apenas um modelo foi construído, sendo usado em serviço com a frota do Mar Negro, até que no final dos anos 90 acabou ficando sem uso na estação naval em Kaspisk. Ele permaneceu abandonado até 31 de julho de 2020, quando foi rebocado para Derbent, onde será exposto no futuro Parque Patriota. No vídeo de hoje você vai conferir uma série de cenas inusitadas que foram gravadas por câmeras. Então, não saia daí e já deixe o seu like. Muitas mães têm medo de deixar os filhos sozinhos com os pais. E depois de ver um vídeo como esse, não é muito difícil entender o motivo. Jogar golfe pode ser algo relaxante, desde que você saiba o que está fazendo. Este nosso amigo aqui definitivamente não é muito familiarizado com o jogo e acaba fazendo uma grande besteira. Eu não sei como esses dois resolveram o problema, mas com certeza a inundação causou um grande prejuízo ao dono do estabelecimento. A câmera desse estabelecimento flagrou o momento exato em que 2 animais de estimação entraram em uma briga acirrada. Uma das funcionárias do local separou os dois, mas logo depois, um gato surge na cena, ensinando uma bela lição para o cachorro maior. De alguma maneira, esse nosso amigo pensou que o vidro iria caber desse jeito dentro do elevador. Mas quando ele percebe que a ideia não tinha sido muito boa, já é tarde demais. Ele ainda se esforça para abrir a porta, mas em vão. O elevador começa a andar e quebra o vidro em vários pedaços. Por sorte, ele não se machucou. Quer mais vídeos como este? Deixa aí nos comentários, eu quero! Essa família estava almoçando tranquilamente em um restaurante quando, absolutamente do nada, uma pessoa desconhecida decidiu pegar um pedaço da comida. Todo mundo ficou sem entender nada e a mulher foi embora logo em seguida. Essas garotas estavam reunidas para um happy hour e tudo estava indo muito bem até que uma delas conseguiu ficar presa. Eu não faço a menor ideia de como ela conseguiu fazer isso. Mas como você pode ver, foi necessário uma verdadeira força-tarefa para tirá-la de lá. Essas amigas com certeza não vão esquecer desse momento hilário tão cedo. Calibrar os pneus não é uma tarefa tão difícil, mas esse cara não faz a menor ideia do que está fazendo. E como não poderia ser diferente, a ideia mirabolante do motorista não dá nada certo.
Olhando assim, até parece que algo sobrenatural estava acontecendo ali, mas na verdade foi tudo obra de uma forte ventania que atingiu o local naquele momento. Ainda bem que ninguém se machucou. Esse motorista tentou dar uma de esperto e aproveitar a abertura da cancela para passar sem pagar. O que ele não sabia é que tudo estava sendo filmado e, ainda que o guarda não tenha conseguido alcançá-lo, certamente a conta veio depois. De vez em quando, alguns acidentes podem acontecer. Preparar pizza é apenas um dos desafios que os funcionários de uma pizzaria precisam enfrentar. Esse cara, por exemplo, está tendo um dia terrível no trabalho. Muitas vezes pensamos que a humanidade está perdida e que as pessoas más representam a maioria. Porém, ao ver vídeos como este, nossa esperança se renova um pouquinho. A câmera de segurança deste estacionamento registrou o que se parece muito com algum tipo de manifestação paranormal. Totalmente do nada, essa van começou a se mexer sozinha, claramente com algum tipo de problema mecânico. Se alguém tiver a menor ideia do que pode estar acontecendo aqui, por favor, conte pra gente nos comentários. O problema de ter uma câmera de segurança em casa é que ela também acaba registrando os seus momentos mais constrangedores. Pelo menos assim, podemos dar umas boas risadas. Essa próxima cena é assustadora e por muito pouco as coisas aqui não terminaram muito mal. Uma família estava jantando tranquilamente quando, de repente, o ventilador de teto caiu de forma inesperada. Por muito pouco, esse menino não foi atingido, o que seria um tremendo desastre. Tudo bem que o capacete pode ter atrapalhado um pouco, mas como esse entregador não percebeu o aquário ali? Esses trabalhadores fizeram o dia desse pequeno garotinho, enchendo seu caminhão de brinquedo com areia. Ao parar para abastecer, esse cara esqueceu de puxar o freio de mão e eu garanto que ele vai se arrepender deste momento de distração por muito tempo. O mais impressionante de tudo é que ele demorou bastante para perceber o que havia feito. 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. Em 16 de janeiro deste ano, o acidente envolvendo o ônibus espacial Columbia completou 20 anos, fazendo com que os olhos do mundo inteiro fossem voltados novamente para esse episódio trágico das pesquisas espaciais americanas. No vídeo de hoje, você vai conhecer mais detalhes sobre o que aconteceu naquele dia. Com sua construção iniciada em 1972, o Columbia recebeu esse nome em alusão ao navio Columbia Rediviva, que foi o primeiro a navegar ao redor de todo o globo entre 1787 e 1793. Foram 9 anos de trabalho árduo,
para que em 12 de abril de 1981 ele pudesse voar pela primeira vez, se transformando no primeiro orbitador totalmente operacional da NASA. Equipado com o que havia de mais avançado na tecnologia da época, a nave recebeu várias atualizações desde o seu primeiro voo, todas destinadas a oferecer um pouco mais de segurança ao equipamento, que era um dos maiores orgulhos da Agência Espacial Americana. Entre 1981 e 2003, o ônibus espacial Columbia participou de 28 missões da NASA, tendo passado um total de 300 dias no espaço, orbitando a Terra mais de 4.800 vezes. O astronauta escalado pela NASA para comandar a missão derradeira do Columbia, chamada de STS-107, foi Rick Husband, segundo-tenente da Força Aérea dos Estados Unidos e graduado em Engenharia Mecânica. Antes de ser escalado para essa tarefa, ele realizou uma série de treinamentos com várias aeronaves diferentes. O começo da sua carreira na NASA foi em 1994, e ele já havia passado 10 dias no espaço, a bordo do Columbia, na missão STS-96. Além dele, estavam a bordo Willie McCoy, formado em Engenharia Aeronáutica e Ciência da Computação, David Brown, biólogo e médico, Kalpana Chawla, engenheira aeronáutica, Laurel Clark, médica com ampla experiência no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Michael Anderson, tenente-coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, graduado em Física e Astronomia, e Ilan Ramon, engenheiro de computadores e coronel da Força Aérea Israelense, lembrado como o primeiro astronauta do seu país. Um fato realmente curioso é que Marcos Pontes, astronauta brasileiro que esteve ligado ao Ministério da Ciência e Inovações entre 2019 e 2022, esteve entre os nomes cogitados para participar da missão, mas acabou ficando de fora. Com isso, o israelense Ilan Ramon foi escalado para seu lugar. A missão STS-107, comandada pela NASA, foi a operação de número 113 do chamado Programa de Ônibus Espaciais, lançado pela agência americana. O voo teve início no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, em 16 de janeiro de 2003. Seu objetivo era realizar uma série de estudos centrados na microgravidade, mas que também abrangiam uma série de outras áreas. Um dos experimentos feitos a bordo do Columbia ajudou a detectar um fenômeno atmosférico apelidado de Tigre, sigla em inglês para emissão de brilho ionosférico transitório em vermelho. Mas, além disso, vários outros experimentos propostos por diferentes órgãos ligados à NASA foram colocados em prática durante a missão. Ao passarem 16 dias no espaço, em 1º de fevereiro, o Columbia retornaria à Terra. Mas, infelizmente, as coisas não saíram como previsto. Por conta de uma falha no sistema de proteção térmica, o ônibus espacial sofreu um aquecimento fora do padrão em vários pontos. Tudo isso enquanto o Columbia viajava a mais de 21.000 km por hora, a uma altitude de mais ou menos 63 km, ao norte do estado do Texas. No momento em que o problema começou a ser percebido pelos tripulantes, faltavam apenas 16 minutos para que o ônibus espacial tocasse novamente o solo. Reunidos no Centro Espacial John Kennedy, na Flórida, vários familiares dos envolvidos na missão esperavam por seus entes queridos e realizavam uma contagem regressiva para o momento tão esperado. Infelizmente, não demorou muito para que todos percebessem que alguma coisa terrível havia acontecido. Em várias partes do Texas, foi possível ouvir uma terrível sequência de ruídos no céu, similares ao som de um trovão. Não muito tempo depois, uma chuva de destroços pegando fogo se espalharam ao longo do território do Texas, pegando também uma parte do estado de Louisiana.
A partir desse momento, todos perceberam que o Columbia havia sido completamente destruído durante a reentrada e que a missão STS-107, que foi tão importante do ponto de vista científico, havia terminado de forma trágica. Columbia, Houston, UHF comm check. Columbia, Houston, UHF comm check. GC flight. GC flight. Fly GC, lock the doors. Copy. Os trágicos acontecimentos do dia 1º de fevereiro de 2003 deram início a uma grande investigação, que durou aproximadamente 7 meses para apresentar resultados oficiais. Para que os fatos pudessem ser esclarecidos de forma isenta, uma comissão de 13 membros, sem ligação com a NASA, foi designada para estudar o que aconteceu no fatídico dia. O relatório oficial publicado pela comissão conta com nada menos que 400 páginas e aponta uma série de fatores que podem ter contribuído com o desastre. Entre eles, está uma brecha encontrada no sistema de proteção térmica na asa esquerda do ônibus espacial. De acordo com o relatório oficial, durante o processo de lançamento do Columbia, uma parte da espuma isolante se separou da parte inferior da asa. Isso fez com que um dos painéis térmicos de carbono ficasse mais exposto do que o normal, criando um cenário para o desastre. Os peritos afirmam que durante a tentativa de reentrada na Terra, esta brecha fez com que o ar superaquecido atingisse a estrutura de alumínio da asa esquerda, algo que não deveria acontecer em situações normais. O relatório ainda aponta outros fatores menores que podem ter contribuído para o que eles chamam de causa física do acidente. Mas o superaquecimento da asa esquerda foi definido como a causa maior que fez com que o ônibus espacial perdesse totalmente o controle e acabasse se desintegrando no ar. Porém, o relatório ainda aponta o que a comissão chamou de causa organizacional. Ao longo de várias páginas do documento, a comissão diz que diversos fatores das políticas de exploração espacial e da própria cultura humana podem ter contribuído para o desastre. O relatório cita etapas do desenvolvimento do programa Space Shuttle, bem como as restrições orçamentárias e problemas políticos envolvendo a Agência Espacial Americana e outros órgãos dos Estados Unidos. O documento afirma que algumas recomendações não estavam sendo seguidas à risca durante a execução das missões da NASA e que havia algumas barreiras na organização que não permitiam que eventuais problemas viessem à tona. Além de tudo isso, o relatório cita ainda que em pelo menos 8 oportunidades, os responsáveis pela gestão da missão que poderiam ter verificado o problema com a asa esquerda, mas infelizmente nenhuma ação foi tomada. Como consequência do acidente, cerca de 29 recomendações foram feitas pela comissão responsável pelo relatório final. Entre elas, uma rotina minuciosa de revisões no sistema de proteção térmico, adoção de medidas de proteção contra colisões de meteoritos em órbita, mudanças nas políticas organizacionais, entre várias outras mudanças. Depois de mais de 20 anos do trágico acidente envolvendo o Columbia, o mundo inteiro ainda presta homenagens aos heróis que perderam suas vidas naquele dia. E são muitos os questionamentos sobre o que poderia ter sido feito de diferente para evitar a tragédia. Porém, a busca incessante pelo conhecimento e por desvendar aquilo que ainda não conhecemos é intrínseca do ser humano. E por isso, as pesquisas espaciais, por mais que sejam perigosas, não vão deixar de acontecer. Inventada pelo cientista australiano David Warren, a caixa preta surge como uma possível solução para um problema que tirava o sono de muita gente na década de 50, a grande quantidade de acidentes aéreos. Naquela época, o conhecimento técnico e científico dentro do campo da aviação ainda era bastante incipiente, e desvendar as causas de um acidente
era uma missão bastante complexa. Verdade seja dita, o desafio de analisar um desastre aéreo do ponto de vista técnico é trabalhoso até hoje, mas atualmente os especialistas contam com algumas facilidades a mais, vamos dizer assim. E uma delas é a própria caixa preta. Feito normalmente de aço inoxidável e titânio, o equipamento pode resistir a temperaturas de até 1.100 graus Celsius. E não para por aí. A caixa preta também é projetada para suportar pressões extremamente fortes, o que é bastante útil quando o equipamento vai parar nas profundezas do oceano. Só para se ter uma ideia, é possível que uma caixa preta resista sem danos significativos a uma profundidade de 6.000 metros. Tecnicamente falando, a caixa preta, que na verdade é laranja, é constituída por dois sistemas eletrônicos distintos. O Cockpit Voice Recorder, também conhecido como CVR, e o Flight Data Recorder, apelidado de FDR, responsáveis por gravar, respectivamente, os sons de dentro do cockpit e os parâmetros de voo da aeronave. Os dois dispositivos se complementam na hora de investigar as causas de um acidente. Juntos, esses dois mecanismos permitem que os especialistas tenham acesso a dados importantes sobre o voo, como, por exemplo, a velocidade e a altitude da aeronave em relação ao solo em determinado momento do percurso. Isso só para citar os exemplos mais óbvios, porque o FDR é capaz de registrar até 88 tipos diferentes de dados. O CVR, por sua vez, armazena as últimas 2 horas de conversa dentro do cockpit. Desta forma, os técnicos podem entender melhor o que estava acontecendo dentro da cabine nos momentos que antecederam um acidente, bem como a reação e as estratégias adotadas pela tripulação. Ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, a caixa preta não é assim tão pesada e normalmente não passa dos 5 quilos. Em relação às suas medidas, ela tem por padrão 13 centímetros de altura e 12 de comprimento e fica localizada na cauda da aeronave. O posicionamento é estratégico, já que permite uma maior resistência no momento dos choques, mas o que realmente faz com que ela fique intacta após os acidentes é a sua composição de titânio. Esses equipamentos funcionam de forma independente em relação à aeronave, fazendo uso de uma bateria separada, capaz de mantê-los funcionando por até 90 dias. Isso pode ser extremamente útil durante as operações de resgate, que podem levar bastante tempo para chegarem ao fim. Um fato realmente curioso é que, como mencionamos anteriormente, a caixa preta, na verdade, possui uma coloração laranja bem característica. Isso pode parecer confuso para algumas pessoas, mas não é difícil entender o motivo por trás da escolha da cor. O laranja ajuda a chamar a atenção em meio aos destroços, fazendo com que a caixa preta se destaque em meio aos outros objetos que ficam espalhados no cenário do acidente. Mas talvez você esteja se perguntando de onde então tiraram o nome caixa preta. Bem, existem algumas teorias sobre a origem do nome. Porém, a mais aceita é que, durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos chamam de black boxes as caixas que transportavam equipamentos eletrônicos destinados às aeronaves, o que acabou popularizando o termo entre os pilotos. Porém, há registros também de que as primeiras caixas pretas tinham, de fato, uma tampa de coloração escura. Hoje, como você pode ver, elas são totalmente laranjas. E agora, vamos a uma outra pergunta frequente quando o assunto é a caixa preta dos aviões. Se esses equipamentos são assim tão resistentes, será que as aeronaves não poderiam ser construídas do mesmo material que ela? Em tese, a ideia até pode parecer boa, mas a verdade é que ela simplesmente não daria muito certo. Afinal de contas, imagine o peso que uma aeronave teria se fosse construída com materiais como o titânio. Além de tornar os movimentos do avião extremamente mais lentos, isso faria com que o consumo de combustível fosse nas alturas. Mas esse não seria o único problema.
Ainda que as placas de aço ou titânio fossem praticamente inquebráveis individualmente, elas teriam nas suas juntas e soldas o seu ponto mais fraco. Imagine só o quão poderosa uma ligação teria que ser para sustentar todas essas placas gigantescas de titânio. Por fim, alguns físicos garantem que um avião feito com o mesmo material das caixas pretas não seria tão eficiente assim para nos proteger. O exemplo que é dado com mais frequência é o de uma pequena caixa de aço com um ovo dentro. Imagine que essa caixinha é arremessada do 10º andar de um prédio. O recipiente em si pode até mesmo não sofrer nenhum arranhão, mas quando ele for aberto, o ovo estará quebrado de qualquer forma. Em suma, o impacto das colisões seria todo transmitido para dentro da aeronave, criando um verdadeiro caos. Como você pode ver, a caixa preta é um equipamento muito importante para que possamos entender melhor o que causou determinado acidente aéreo. Mas, em muitos casos, infelizmente, nem mesmo os dados fornecidos pelo equipamento são capazes de resolver o mistério. Durou mais de 8 horas o sequestro do avião da VASP que fazia a rota Porto Velho, Rio de Janeiro. O Boeing da VASP, sequestrado, sobrevoava a cidade. A porta do avião foi aberta agora, às 3:05 da tarde. E a impressão que se tem aqui, bem distante, é que existe um corpo no pé da escada do avião. No final dos anos 80, o Brasil passava por uma das piores crises econômicas na história do país. Muitos brasileiros perderam seus empregos e enfrentaram grandes dificuldades para sobreviver. O então desempregado Raimundo Nonato, que na época tinha apenas 28 anos, culpava o então presidente José Sarney pelas dificuldades que vinha enfrentando. Revoltado, o jovem elaborou um plano de vingança que custaria a sua própria vida e a de outras pessoas. No vídeo de hoje, vamos te contar a história do sequestro do voo 375. Era 29 de setembro de 1988, uma quinta-feira, que seria mais um dia normal para a aviação comercial brasileira. Naquele dia, a VASP realizava o voo 375, operado por um Boeing 737-300 com prefixo Papa Papa Sierra November Tango. A aeronave partiu do Aeroporto Internacional de Porto Velho, Rondônia, e tinha como destino final o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Antes de chegar ao seu destino final, o Boeing da VASP faria 4 escalas nas cidades de Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Na última escala, em Belo Horizonte, o Boeing levaria 105 pessoas, sendo 7 tripulantes e 98 passageiros, dentre elas, o jovem Raimundo Nonato Alves da Conceição. O maranhense embarcou na aeronave portando um revólver calibre 32. Vale ressaltar que naquela época, a segurança da aviação era completamente diferente de hoje em dia, e o aeroporto de Confins ainda não tinha máquinas de raio-x ou detectores de metais. Por volta das 10h30 da manhã, o Boeing da VASP decolou com destino ao Rio de Janeiro para o seu último trecho. O voo transcorria normalmente e já se aproximava do aeroporto do Galeão, quando Raimundo decidiu colocar o seu plano em ação. O maranhense levantou-se de sua poltrona e foi em direção à cabine, mas foi barrado por um comissário. Porém, Raimundo sacou sua arma e reagiu, disparando contra o tripulante e acertando a sua orelha de raspão. Ao chegar à porta da cabine, Raimundo Nonato exigia que os pilotos abrissem a porta do cockpit, mas o seu pedido foi negado pela tripulação. Insistentemente, o maranhense pedia para abrir, mas como seu pedido não foi atendido, o jovem disparou vários tiros contra a cabine e acertou a perna do engenheiro de voo, Gilberto Renhe. Naquela época, as portas de cabines não eram blindadas. Temendo que fossem atingidos, o comandante Fernando Murilo decidiu abrir a porta. Raimundo ordenou aos pilotos que fossem em direção a Brasília. E logo o piloto Fernando Murilo mudou o código do transponder, informando que a aeronave estava sendo sequestrada.
Com aquele aviso, a torre de controle entrou em contato com o voo 375 para confirmar o código informado. Naquele momento, o copiloto Salvador Evangelista, ao abaixar para pegar o rádio, acabou recebendo um tiro fatal. Assustado e sem saber as reais intenções do sequestrador, o comandante seguiu as orientações dele e mudou o rumo da aeronave. Nessa altura, um caça Mirage da FAB acompanhava de perto o Boeing da VASP e o então presidente José Sarney já sabia do sequestro. Com uma arma apontada para sua cabeça, o comandante foi ordenado ir em direção a Brasília para que a aeronave se dirigisse ao Palácio do Planalto. Com o tempo nublado, o piloto tentava manter a aeronave acima das nuvens para que Raimundo não avistasse as torres do Planalto. O piloto informou ao sequestrador que não havia condições para descer na capital federal e acabou convencendo Raimundo a desviar e pousar em um aeroporto mais próximo. Porém, o sequestrador ordenou mais uma vez a mudança de rota e agora o destino seria a cidade de São Paulo. Com o combustível chegando ao final, o piloto Fernando Murilo decidiu fazer algumas manobras arriscadas para que dessa forma Raimundo perdesse o equilíbrio e caísse. Uma dessas manobras deu certo e o sequestrador acabou perdendo o equilíbrio e caiu. Com isso, o piloto avistou a pista do aeroporto de Goiânia e conseguiu pousar a aeronave. Logo após tocar a pista do aeroporto, o motor direito do 737 apagou por falta de combustível. Após horas de negociação, as autoridades resolveram atender o pedido do sequestrador e enviaram um avião bandeirante para a pista de Goiânia. Mas não havia nenhuma intenção de decolar novamente com o sequestrador. O bandeirante era apenas uma armadilha, onde a bordo da aeronave havia um atirador de elite escondido. Assim que Raimundo Nonato subisse a bordo, seria executado. O que ninguém poderia esperar era que o tiro não atingiria o alvo. Com isso, o maranhense descarregou seu revólver na direção do comandante, que acabou atingido na perna. Outros policiais que estavam no local atiraram contra Raimundo Nonato, que foi atingido 3 vezes. Raimundo foi levado ao hospital, passou por uma cirurgia e não corria risco de vida. Mas ainda no hospital, após prestar depoimento à Polícia Federal, Nonato faleceu. O comandante Fernando Murilo declarou anos mais tarde que nunca recebeu um agradecimento do ex-presidente José Sarney. A Justiça decretou falência da empresa Itapemirim. A falência da Itapemirim. A Justiça decretou a falência da Itapemirim. Uma das mais importantes empresas de transporte rodoviário do Brasil, a Aviação Itapemirim, contribuiu de forma muito importante dentro do seu segmento e também atuou no ramo da aviação. Desde a sua fundação, em meados dos anos 50, realizou milhares de viagens ao redor do país, cravando seu nome na história. Infelizmente, a companhia acabou decretando falência e precisou sair do mercado depois de vários anos de serviços prestados. Eu sou Roberto Barreto e no vídeo de hoje você vai entender melhor o que aconteceu com a Itapemirim e os fatores que levaram à sua falência. A Aviação Itapemirim foi fundada em 4 de julho de 1953 pelo empresário Camilo Colla, filho de imigrantes italianos, que esteve junto à Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Com uma equipe de mais ou menos 70 funcionários, 16 ônibus foram adquiridos pela empresa para começar a oferecer viagens pelo estado do Espírito Santo. A fundação da Itapemirim foi muito importante para o estado capixaba naquela época, pois até então, grande parte das viagens era realizada por meio dos chamados pau de arara, um meio de transporte irregular que era bastante comum, sobretudo na região do Nordeste. O empreendimento não demorou para dar certo, e logo em seguida, a Itapemirim já estava ampliando a sua frota para 22 veículos,
passando a oferecer viagens para o estado do Rio de Janeiro. Ao longo da década de 50, o negócio se tornou um sucesso inquestionável, o que permitiu que Camilo Cola investisse em veículos Mercedes-Benz, que estavam entre os mais modernos daquela época. Determinado a oferecer o que havia de mais avançado em tecnologia para os seus passageiros, o empresário Camilo Cola voltou de uma viagem aos Estados Unidos com a ideia de ser o pioneiro na implementação de ônibus com 3 eixos no Brasil. Em 1971, a Itapemirim se tornou a primeira empresa brasileira a trabalhar com esse tipo de veículo, o que foi o carro-chefe da companhia em suas propagandas e ações publicitárias na época. Cada vez mais, a empresa foi acimentando a sua relevância no ramo dos transportes, ampliando suas rotas para várias regiões do Brasil, inclusive o sul do país. Isso foi possível graças a outro investimento realizado pela companhia, a aquisição da empresa Nossa Senhora da Penha, de Curitiba. Em 1990, Camilo foi além e fundou a Itapemirim Transportes Aéreos S.A., ou simplesmente Itapemirim Cargo. A empresa começou a operar voos comerciais de cargas em janeiro de 1991, fazendo rotas entre São Paulo e Manaus. Algumas outras rotas foram introduzidas ao longo da sua existência, chegando a competir com a TNT Sava, outra empresa aérea de cargas. A Itapemirim operava com 4 Boeings 727-100F, convertidos para cargueiro, 2 Boeings 727-200F, 2 Cessna 208B Grand Caravan e arrendou um McDonnell Douglas DC-8-71F da VASP. O conceito da empresa aérea de Camilo era bem ousado e oferecia aos seus clientes, além do transporte aéreo, caminhões e alguns ônibus convertidos em veículos de carga para fazer o traslado final de suas mercadorias. Era uma integração logística formidável para o transporte de cargas por todo o Brasil através de ônibus, caminhões e aviões. Em 1995, a Itapemirim Cargo chegou a ser a maior frota de aviões cargueiros da América do Sul. No final dos anos 90, os custos de operação no transporte aéreo de cargas e passageiros começou a afetar o orçamento da Itapemirim. A empresa começou a sofrer por causa dos altos custos e foi preciso Camilo fazer um aporte de recursos do orçamento do Grupo Itapemirim. Apesar da tentativa de Cola, o investimento não deu um retorno financeiro ao grupo. Em 1999, a empresa foi obrigada a vender 2 de seus Boeings 757 e as demais aeronaves foram postas à venda. Uma grande parte da estrutura da companhia aérea foi vendida para a TAM. Com dívidas acumuladas, em 2000, a Itapemirim Cargo já não tinha mais aeronaves e os débitos pendentes foram contabilizados pelo Grupo Itapemirim. Chegava ali o fim da Itapemirim Cargo. O prejuízo da aventura na aviação resultou na grande venda de ativos feita em 1999. Cerca de 170 ônibus seminovos e 29 linhas foram vendidas para empresas como Águia Branca e Viação Catarinense. A Itapemirim voltou a investir pesado várias vezes durante os próximos anos e até o começo dos anos 2000, a empresa continuava muito forte dentro do seu ramo de atuação, mas, infelizmente, isso não duraria para sempre. Diversos fatores levaram a um declínio do sucesso da companhia a partir dos anos 2000, mas se destaca o aumento da concorrência dentro do ramo das linhas rodoviárias. A Gontijo, por exemplo, se consolidou ao longo dos anos como uma das principais concorrentes da Itapemirim, e ela ganhou muita força depois de adquirir a São Geraldo em 2003. Mas isso não explica isoladamente o declínio e os problemas financeiros que a companhia veio a enfrentar. Uma grande disputa judicial foi iniciada entre os herdeiros quando a esposa de Camilo Cola faleceu em 2008, o que, sem dúvidas, causou também bastante instabilidade.
A primeira metade dos anos 2000 foi marcada por uma queda importante no número de venda de passagens, e a Itapemirim contraiu uma dívida de mais de 200 milhões de reais. A instabilidade financeira fez com que a companhia precisasse frear seus investimentos, passando a operar com veículos antigos, alguns com mais de 10 anos de operação. Tentando dar a volta por cima e retomar o aumento dos lucros, a empresa investiu em 2 terminais de carga em São Paulo e no Rio de Janeiro, contando com um empréstimo de 33 milhões de dólares para tirar o plano do papel. Infelizmente, as coisas não correram da forma esperada e a situação financeira foi se agravando cada vez mais. Além de alguns de seus terminais de carga, a Itapemirim ainda foi obrigada a vender a Nossa Senhora da Penha, uma das aquisições mais importantes feitas por Camilo Colla, ainda no começo da trajetória da empresa. Entre 2015 e 2016, a situação se agravou consideravelmente, fazendo com que a empresa se visse obrigada a pedir recuperação judicial. Naquele momento, as dívidas já ultrapassavam os 300 milhões de reais. E mesmo com toda essa instabilidade financeira, somada à crise da recente pandemia, o grupo anunciou a criação de uma empresa para atuar no ramo da aviação, a Itapemirim Transportes Aéreos, ou ITA. A autorização da ANAC para o começo da operação veio em 30 de abril de 2021, mas menos de um ano depois, a agência reguladora precisou suspender as operações aéreas da ITA, que foram cassadas algum tempo depois, em 5 de maio de 2022. Na época, a suspensão dos voos causou transtornos para centenas de passageiros. Em setembro de 2022, a Justiça decretou a falência da aviação Itapemirim, depois de 6 anos de recuperação judicial, marcados por brigas entre sócios, administradores e herdeiros, além de polêmicas dentro do setor político. Recentemente, 4 de março de 2023, acabou marcando o retorno da Itapemirim e Caiçara, operado pela Suzantur, por meio de um arrendamento autorizado pela Justiça. Existem vários motivos que podem levar um navio a ser abandonado. Alguns sofrem danos irreparáveis e são deixados para trás, enquanto outros são abandonados simplesmente porque já ficaram antigos demais. No vídeo de hoje, você vai mergulhar na história dessas testemunhas silenciosas do passado marítimo. Então, não saia daí e já aproveite para deixar o seu like. Em 2020, uma forte tempestade no Reino Unido arrastou um navio fantasma até a costa de Cork, na Irlanda, chamando a atenção do mundo inteiro. A embarcação, com mais de 80 metros de comprimento, encalhou nas proximidades de uma vila de pescadores e logo de imediato já atraiu vários curiosos para o local. Conhecido como MV Alta, o navio foi tripulado pela última vez em 2018 e passou quase 1 ano e meio sumido, até que finalmente apareceu na Irlanda. Os tripulantes foram obrigados a abandonar o MV Alta durante uma poderosa tempestade nas proximidades das Bermudas, sendo salvos pela guarda costeira depois que a embarcação apresentou problemas elétricos. O que faz com que esse caso seja tão incomum e realmente curioso é que o navio chegou por conta própria até a costa, sem a ajuda de nenhum tripulante, contribuindo ainda mais para a fama de navio fantasma. Agora, existe uma grande discussão sobre o que deveria ser feito com a embarcação. A responsabilidade, normalmente, fica com o proprietário do navio, mas nem sempre os donos aparecem. A boa notícia é que não há sinais de derramamento de poluentes, o que faz com que as autoridades tenham um pouco mais de tempo para pensar no que fazer. Enquanto isso, o navio fantasma segue lá, chamando a atenção de todos que passam pelo local. Qual o melhor destino que você pode dar para um navio abandonado? Bem, o Duke of Lancaster, deixado à sua própria sorte em um porto do país de Gales desde 1978,
já passou por vários projetos diferentes. Originalmente construído para transportar centenas de passageiros, o navio foi transformado em uma boate nos anos 80, atraindo gente do mundo inteiro, virando um belo ponto turístico. Mais tarde, quando o proprietário decidiu encerrar o funcionamento do navio de uma vez por todas, o Lancaster acabou sendo alvo de vândalos e pichadores, que praticamente destruíram a parte externa dessa belíssima embarcação. Mas a partir de 2013, ela ganhou uma nova vida, depois que vários artistas de rua foram chamados para revitalizar o navio com seus desenhos e grafites. O resultado é uma linda obra de arte, que hoje ajuda a colorir a paisagem do porto. E o mais interessante é que atualmente existem vários projetos que pretendem consertar também a parte interna do navio, transformando seu interior em uma galeria de arte pronta para receber exposições. A Tailândia é um país repleto de maravilhas e mistérios. E se você gosta de destinos turísticos incomuns, a ilha de Ko Chang pode ser uma boa pedida. É lá que repousa o cruzeiro fantasma conhecido como The Galaxy, que parece ter saído diretamente de um daqueles seriados pós-apocalípticos. Há muitos anos, o navio deixou de cumprir o seu propósito original e passou a funcionar como um hotel gigantesco com 7 andares e mais de 70 quartos. Tanto o hotel quanto o resort onde ele ficava já fecharam as portas, contribuindo para o clima fantasmagórico deste ponto da ilha, que recebe turistas do mundo inteiro todos os anos. Mas esteja preparado para ouvir algumas histórias assustadoras durante o passeio. É que muita gente gosta de espalhar lendas sobre o navio abandonado, dizendo que muitas pessoas já caíram do 7º andar do hotel e que coisas estranhas acontecem lá dentro. Se é verdade, não temos como saber, mas se a ideia era atrair os visitantes para o local, parece que está dando certo, já que o navio fantasma recebe de 20 a 40 turistas todos os dias. Com seus 80 metros de comprimento, o Edro 3 é uma embarcação com bandeira da Serra Leoa, que encontra-se abandonado nas proximidades de Papos, uma cidade do Chipre. O navio foi deixado para trás em 2011, depois que seus tripulantes precisaram ser retirados às pressas com a ajuda de um helicóptero por conta de um acidente. Felizmente, todos os tripulantes conseguiram ser retirados com segurança, mas o navio não teve salvação e precisou ser abandonado. Uma operação bastante delicada tratou de retirar do navio todos os poluentes, combustíveis e outros materiais que poderiam causar danos ao meio ambiente, e foram necessários 2 anos para concluir o serviço. Nos últimos 10 anos, várias empresas já tentaram encontrar uma forma de retirar o navio de lá, mas até então não existe nenhum plano oficial para que isso aconteça. Saindo do Chipre e indo diretamente para a Grécia, chegamos na ilha de Amorgos, onde fica o navio Olímpia, naufragado em meados dos anos 80. A embarcação, que era tripulada por piratas modernos que viajavam do Chipre para a Grécia, foi atingida por uma forte tempestade e os ventos obrigaram o capitão a atracar. Porém, quando o navio se chocou contra as pedras da praia de Kalotaritissa, os tripulantes perceberam que seria muito perigoso tentar salvá-lo, e o melhor que podiam fazer era abandonar a embarcação e buscar refúgio em algum lugar. Desde então, o navio permanece abandonado neste cenário paradisíaco da Grécia, atraindo vários turistas que gostam de aproveitar o navio fantasma para tirar fotos. Um fato realmente curioso é que o Olímpia já serviu também como cenário para algumas produções do cinema, como o filme francês Imensidão Azul, de 1988. United Airlines Flight 232 DC-10 crashed this afternoon just after 4 o'clock.
Em 19 de julho de 1989, os passageiros e tripulantes de um McDonnell Douglas DC-10 viveram momentos de terror e desespero enquanto os pilotos tentavam realizar um pouso de emergência praticamente impossível. Infelizmente, 112 pessoas perderam suas vidas naquele dia, mas ainda assim, a tripulação foi muito elogiada pela forma como lidou com a situação de crise, evitando que a tragédia fosse ainda maior. Eu sou Roberto Barreto e neste vídeo irei te contar como aconteceu o acidente envolvendo o voo United Airlines 232. O DC-10, que realizava o voo 232, era um dos 55 aviões deste modelo que estavam sob posse da companhia naquela época. O avião envolvido no acidente da United Airlines foi fabricado em 1971 e esteve sob os cuidados da companhia americana desde o início, sem que tivesse apresentado qualquer tipo de problema até então. A aeronave oferecia um excelente desempenho e já tinha voado por mais de 43 mil horas, em 17 mil ciclos de decolagem e pouso. Entre 1968 e 1988, o DC-10 foi um dos modelos mais utilizados pelas companhias aéreas, principalmente por conta das suas características modernas, que permitiam voos tranquilos e seguros tanto para os passageiros como para os tripulantes. Com isso, a McDonnell conseguiu vender vários modelos para o mundo inteiro. No comando do jato estava o piloto veterano Alfred Haynes, que tinha em seu currículo uma vasta experiência, capaz de causar inveja em vários outros pilotos da época. Alfred entrou para a United em 1956, o que significa que já tinha 33 anos de casa no momento do acidente. Durante todo esse tempo, ele acumulou 30 mil horas de voo, o que fazia dele um dos profissionais mais experientes da companhia. Vale ressaltar que dessas 30 mil horas de voo, 7 mil foram realizadas apenas em modelos DC-10, que eram uma espécie de xodó da United naquela época. Ele era acompanhado pelo primeiro oficial William Records, outro veterano que tinha em seu currículo 20 mil horas de voo até o dia do acidente. Mas ele ainda estava se familiarizando com o DC-10 e tinha apenas 665 horas em aviões deste modelo. Também faziam parte da tripulação o engenheiro de voo Dudley Dvorak, com 15 mil horas de voo, e Dennis Fitch, capitão e instrutor da United. O voo 232 era uma rota doméstica entre o aeroporto de Sioux, no estado do Iowa, e o aeroporto da Filadélfia. No meio do caminho, era prevista uma escala na cidade de Chicago. A decolagem aconteceu de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência, exatamente às 14 horas e 9 minutos do horário local. Mas os problemas começaram a surgir após 1 hora de voo. Quando os relógios marcavam 15 horas e 16 minutos, o disco do primeiro estágio do fan de um dos motores do DC-10 sofreu uma explosão de grandes proporções, desintegrando-se na hora e comprometendo totalmente a viabilidade do voo. A explosão fez com que o avião perdesse alguns de seus componentes, incluindo peças que faziam parte do sistema hidráulico e as mangueiras de abastecimento. No momento da explosão, os pilotos sentiram um impacto e eles logo perceberam que algo havia acontecido, já que o piloto automático se desligou por conta própria. Imediatamente, a tripulação começou a tomar medidas para tentar controlar os danos sofridos pela aeronave. Usando toda a sua experiência, o piloto conseguiu nivelar lentamente o avião, algo que mais tarde foi bastante enaltecido pelos especialistas, já que a manobra não era nada fácil. Um fato realmente curioso é que a fabricante do avião não havia previsto nenhum tipo de procedimento de emergência para o caso de perda total dos sistemas hidráulicos do DC-10, já que este cenário era visto como praticamente impossível. Ou seja, tudo o que os tripulantes fizeram durante as situações de crise foi decidido por eles mesmos, sem seguir qualquer tipo de protocolo. Após contato com a torre de controle,
A tripulação foi instruída a fazer um pouso forçado no aeroporto regional de Sioux Gateway e começaram os procedimentos necessários para a descida. O DC-10 deu várias voltas no ar antes de finalmente começar a descer, já que era preciso liberar um pouco do combustível e tentar se alinhar o máximo possível com a pista, tarefa que ficou ainda mais complicada devido à falta de estabilidade, além da aeronave realizar manobras apenas para o lado direito. Mesmo com todo o esforço dos pilotos, não foi possível evitar todas as fatalidades. O DC-10 atingiu a pista do aeroporto com a sua asa direita, o que provocou perda de combustível e deu início a um incêndio. As equipes de emergência já estavam a postos para lidar com aquela intercorrência durante o pouso forçado, mas ainda assim, muitos passageiros acabaram perdendo suas vidas. De todas as 296 pessoas, 112 morreram por conta da inalação de fumaça ou pelo impacto em si. Outras 172 pessoas escaparam com ferimentos e 13 sobreviventes não tiveram nem mesmo um arranhão. Um extenso relatório foi publicado depois das investigações que sucederam o acidente, tentando explicar o que aconteceu com a aeronave DC-10 naquele fatídico dia. O documento deixou claro que a tripulação era extremamente qualificada e que as condições meteorológicas não tiveram nenhuma contribuição para o acidente. As investigações determinaram que a explosão na asa provavelmente aconteceu por conta de um defeito na fabricação do primeiro estágio do disco do fan, no qual tinha uma pequena rachadura que passou totalmente despercebida pelas equipes de manutenção ao longo dos anos. A rachadura acabou fazendo com que toda a estrutura entrasse em colapso durante o voo, espalhando detritos para todos os lados e causando a perda dos sistemas hidráulicos da aeronave. Ao mesmo tempo em que apontou as falhas nos processos de manutenção da United Airlines, o relatório final do acidente enalteceu a atitude e a perícia dos tripulantes, que conseguiram salvar muitas vidas com o pouso forçado. O piloto foi obrigado a descer sem o auxílio dos flaps e slats, fazendo com que a aeronave tocasse o solo com uma velocidade muito mais alta do que o adequado. O relatório final recomendou que as empresas de aviação intensificassem as pesquisas no sentido de automatizar e aprimorar os sistemas de manutenção e inspeção. Vários outros processos específicos de inspeção foram sugeridos pelo documento, que acabou servindo como base para a criação de diretrizes em várias companhias aéreas ao redor do mundo. O piloto Alfred Haynes, que ganhou notoriedade no mundo da aviação por conta da sua perícia, faleceu em 2019, aos 87 anos, por causas naturais. O desejo de voar é algo que faz parte da humanidade desde tempos muito remotos. Mas foi apenas nos últimos séculos que finalmente o ser humano conseguiu tirar do papel a ideia de cruzar longas distâncias voando. Mas quem foi mesmo de fato o responsável por inventar o primeiro avião? Caso você não saiba, existe uma grande discussão envolvendo esse assunto, e é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você, assim como a gente, é apaixonado por aviação, com certeza você já conhece a histórica discussão sobre quem merece o título de responsável pelo primeiro avião. De um lado, os irmãos Wright, dos Estados Unidos, que protagonizaram um pequeno voo em 17 de dezembro de 1903. De outro, o lendário brasileiro Santos Dumont, que voou com o 14 bis em 23 de outubro de 1906 em um campo de Paris. Cronologicamente falando, é claro que os estadunidenses podem se gabar de ter voado pela primeira vez. Mas o X da questão está na seguinte pergunta: o que de fato pode ser considerado um avião? Se considerarmos que basta que um objeto seja mais pesado que o ar e possa ser controlado por seres humanos para que o classifiquemos como um avião, os irmãos Wright foram os primeiros e não se fala mais nisso. A polêmica, no entanto, é que as regras estabelecidas pelo Aeroclube da França, que é bastante respeitado dentro do assunto, deixam o avião criado pelos irmãos Wright de fora.
Em 23 de outubro de 1906, pilotando o 14 bis, que estava perfeitamente dentro das regras do Aeroclube de Paris, Santos Dumont impressionou a todos os presentes com um voo de 60 metros, a uma altura de mais ou menos 3 metros. Para a grande maioria dos historiadores, essa foi a primeira demonstração pública de um voo que não fazia uso de rampas para lançamento. Além disso, o voo do brasileiro foi o primeiro a ser homologado pelo órgão francês, que era uma autoridade na época. Para a grande maioria dos historiadores, esta foi a primeira demonstração pública de um voo que não fazia uso de rampas para lançamento. Além disso, o voo do brasileiro foi o primeiro a ser homologado pelo órgão francês, que era uma autoridade na época. Mas é claro que os americanos também têm os seus argumentos para refutar a ideia de que Santos Dumont não foi o inventor do avião. Na verdade, é importante dizer que muita gente nos Estados Unidos e na Europa nem conhecia a história do brasileiro até as Olimpíadas do Rio em 2016, onde ele recebeu uma belíssima homenagem. Isso porque, na visão dos especialistas, a máquina desenhada e colocada em prática pelos irmãos Wright alguns anos antes do voo de Santos Dumont, era até mesmo mais complexa que o 14 bis. No site da NASA, por exemplo, em um artigo que se propõe a tratar da invenção do primeiro avião, Santos Dumont nem sequer é mencionado. Como não poderia ser diferente, os irmãos Wright não ficaram quietos depois que descobriram que um brasileiro estava voando com um avião parecido com o seu na França. Assim que tomaram conhecimento das façanhas de Santos Dumont, os americanos entraram em contato com o Aeroclube de Paris por correspondência, contando sobre o Wright Flyer, avião que eles haviam construído e colocado em prática em 1903. De acordo com o que escreveram, a aeronave era mais complexa e melhor que o 14 bis. Em um primeiro momento, a informação causou certo ceticismo nos especialistas da época. Mas, alguns anos mais tarde, os irmãos Wright fizeram uma demonstração pública de sua invenção na Europa, convencendo os presentes de que realmente deveriam ser levados a sério. Mas, será mesmo que essa disputa tem apenas 2 competidores? Para muita gente, a demonstração de Santos Dumont com o 14 bis, bem como o salto com o Flyer 1 dos irmãos Wright, não podem ser considerados voos no sentido literal da palavra. Isso porque, para alguns especialistas, ambos foram apenas testes incipientes de voos em linha reta e em curtíssima distância. Além disso, tanto o 14 bis quanto o Flyer 1 voaram durante bem pouco tempo. E há quem diga que um francês chamado Clement Ader já havia feito algo muito parecido alguns anos antes, em 1890. Utilizando uma máquina equipada com um motor, Ader fez um pequeno salto de 50 metros a 20 centímetros de distância do chão. Além disso, o alemão Otto Lilienthal também chamou a atenção com seus saltos utilizando um planador. E aí que chegamos em outro ponto que acaba dando nova vantagem aos irmãos Wright. Logo que Santos Dumont começou a se tornar um nome bastante comentado dentro do mundo da aviação, os irmãos Wright alegaram que em 1905 eles conseguiram fazer um voo de 39 minutos, sobrevoando uma área de mais ou menos 40 quilômetros. O problema é que a demonstração não foi pública e os 2 irmãos foram muito questionados sobre a veracidade do voo. Para tirar qualquer dúvida, eles fizeram uma série de apresentações em 1908 e em uma delas conseguiram voar por quase 2 horas. Diante de tamanho sucesso, para os europeus não havia mais discussão. Os irmãos Wright eram, de fato, os pais da aviação, roubando o lugar de Santos Dumont. É claro que muita gente nunca vai aceitar isso, principalmente nós brasileiros. Alguns defensores de Santos Dumont afirmam com muita propriedade que os estadunidenses surgiram com o Flyer 3 apenas em 1908 e que os voos de 1903 e 1905 não passam de grandes mentiras bem contadas. De qualquer forma, o Flyer 3 foi o primeiro avião de verdade, por assim dizer. Mas isso não significa que ele foi o mais importante daquela época.
Enquanto os americanos degladiavam-se por patentes e royalties, Santos Dumont surgiu com o Demoiselle, considerado o primeiro avião da história a ser produzido em massa. Ironicamente, o brasileiro não patenteou sua invenção, permitindo que a aeronave fosse popularizada muito rapidamente em várias partes do mundo e dando uma contribuição gigantesca para a aviação internacional. Por isso, ainda que algumas evidências possam afastar de Santos Dumont o título de inventor do primeiro avião, ele pode sim ser lembrado como um dos nomes mais importantes da aviação, se não o maior. E para você, nessa disputa entre Estados Unidos e Brasil, quem merece ser lembrado como o inventor do primeiro avião? Conte pra gente nos comentários. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E eu agradeço por você ter ficado comigo até o final. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no vídeo que está aparecendo aqui do lado.